Mãe leva filho ao nutricionista e médico choca ao descobrir crime horrível. O coração de Marta batia acelerado, enquanto ela esperava na sala de espera do consultório, cercada por pais nervosos e crianças inquietas. Lucas, seu filho de 10 anos, brincava com as mãos, um pequeno fardo de ansiedade em seu olhar. Marta havia lutado incansavelmente contra a obesidade infantil dele. Dietas, exercícios, promessas e, mesmo assim, a balança continuava a não corresponder. O nutricionista era sua última esperança. Ela tinha certeza de que ele poderia ajudar. O médico entrou, arrumando os papéis como se estivesse preparando um filme de terror. Olá, sou o Dr. Almeida. Vamos ver como podemos ajudar o Lucas. O tom dele era sereno, mas tinha uma intensidade que fazia os cabelos de Marta ficarem em pé. Com um rápido exame e algumas perguntas, o médico logo pediu exames de sangue. O resultado não é bom, disse ele, o rosto se tornando grave. Marta sentiu um nó na garganta. Lucas tem vestígios de substâncias tóxicas em seu sangue. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Como é possível? Não estou aqui para alarmá-la, mas isso pode ser resultado de envenenamento, explicou o médico, cada palavra pesada como chumbo. Jorge, sentado ao lado dela, começou a tremer. Ele não sabia o que pensar. A sala parecia girar, a voz do médico ecoando como um trovão na mente de Marta. Era tudo muito surreal. O passado lhe veio à mente, como um filme em câmera lenta. A morte misteriosa do pai, que havia ocorrido há anos, sempre fora um tabu em sua família. Um acidente? Um mal-entendido? Ela nunca soube. E agora, parecia que aquele fantasma do passado estava de volta, ameaçando a saúde do filho. Ele pode estar em perigo, doutor? Marta perguntou, o desespero dominando sua voz. Precisamos investigar a fundo. Essa situação não é normal, murmurou o médico enquanto fazia anotações. Em sua mente, sentia o fantasma do passado estava de volta. E agora, essa coisa dele voltar, ameaçando a saúde do filho. Precisamos investigar a fundo. Essa situação não é normal, murmurou o médico. Um vendaval de pensamentos. Deveria confrontar a família? Seria seguro? Quem estava por trás disso? Seu estômago revirava, à medida que lembranças dolorosas afloravam. À medida que deixavam o consultório, a atmosfera estava pesada e carregada de tensão. Lucas olhava para ela, com medo e confusão, enquanto a própria Marta lutava contra um turbilhão de emoções. Ela não podia deixar que nada acontecesse a ele. Não deixaria. E se a verdade machucasse mais do que ajudasse? Se um membro da família estivesse envolvido? A traição a cortaria ainda mais fundo do que a toxicidade no sangue de Lucas. Os dias seguintes foram um pesadelo, com o menino apresentando sintomas estranhos, dores de cabeça frequentes e cansaço excessivo. Marta estava pronta para buscar respostas, mesmo que significasse revirar os segredos guardados há tanto tempo. Ela teria que decidir rapidamente: ignorar a intuição de uma mãe ou enfrentar os demônios que podem estar escondidos sob o mesmo teto em que cresceu. O tempo estava se esgotando. O que fazer? O que descobriria se aprofundasse? E a vida do filho estava em jogo. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marta estava
em um torvelinho de emoções enquanto saía do consultório com Lucas. A expressão de seu filho denunciava um medo profundo, um reflexo do desespero que a mãe carregava no peito. O silêncio que pairava entre eles era pesado, como se o ar estivesse carregado de segredos não revelados. Ela precisava de respostas mais do que nunca. Não podia simplesmente ignorar o que o médico dissera. Mas o que ela faria? A ideia de investigar sua própria família a deixava em pânico. Os olhos de Lucas estavam fixos nela, repletos de confusão e temor. Marta abraçou o filho, tentando passar um pouco de conforto naquele momento turbulento. O coração dela se apertava. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Marta revivia cada momento do passado. As conversas sussurradas, os olhares furtivos entre os membros da família. Sempre havia algo que ela não compreendia. Com a determinação tomando conta de seu ser, decidiu que deveria falar com sua mãe, Dona Helena. Se alguém tivesse respostas, seria ela. Na manhã seguinte, Marta foi até a casa de sua mãe. O cheiro do pão fresco invadia os sentidos, mas nada parecia apropriado naquelas circunstâncias. Dona Helena estava na cozinha, com as mãos cobertas de farinha. Ao ver a filha, seu rosto logo assumiu uma expressão preocupada. "Marta, o que houve? Você está pálida", disse a mãe, limpando as mãos e se aproximando. "Mãe, precisamos conversar sobre Lucas." O tom de Marta era sério, de fazer qualquer um parar no lugar. Dona Helena franziu a testa, convidando-o a se sentar. Enquanto trocavam palavras, cada frase de Marta se tornava mais carregada de emoção. Quando ela mencionou os exames de sangue, viu a expressão de sua mãe mudar. Os olhos de Dona Helena se arregalaram, como se um fantasma tivesse cruzado sua mente. "O que você quer dizer com veneno?" Dona Helena perguntou, a voz tremendo. "Médico disse que pode ser envenenamento. Precisamos entender se alguém na família e você..." "Eu não sei do que está falando, Marta. Você está sendo exagerada." O clima na sala mudou instantaneamente. O tom de Marta se tornou quase suplicante. "Mãe, algo está acontecendo." "Lucas está sofrendo. Não posso deixá-lo. Se você sabe de algo, me conte." Dona Helena hesitou, encarando a filha com olhos que pareciam pesados de segredos. "Há coisas de que não falo por um motivo. Você não sabe. Mas, antes que ela pudesse continuar, um barulho intenso ecoou da sala de estar. Um estrondo, alto e repentino, fez o coração de Marta disparar. "O que foi isso?" ela gritou, levantando-se rapidamente. Dona Helena também se levantou, mas a expressão dela era de choque, como se estivesse presa em um momento de horror. Ao se aproximarem da sala, uma figura encapuzada surgia na porta, em meio à poeira e ao caos. Os olhos da figura brilhavam intensamente, e Marta sentiu-o sangue gelar em suas veias. Era como se aquela figura estivesse levantando um véu sobre segredos antigos. A sacola que segurava no braço parecia pesada, como se carregasse verdades proibidas. "Quem é você?" Marta perguntou, a voz trêmula. "Estou aqui para revelar o que foram escondidos por muito tempo. A verdade sobre o seu pai, sobre Lucas." A voz era baixa e rouca, cada palavra soando como um lamento. Marta olhou para sua mãe, angustiada. O que mais ela não sabia? O que mais estava à espreita nas sombras de sua família? O horror a envolveu, e ela percebeu que a busca por respostas agora poderia expor uma verdade que todos temiam. O homem encapuzado deu um passo à frente e o tempo parecia parar. A sala carregava um peso insuportável. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O que Marta descobriria sobre seu passado? E quem era realmente aquela figura sombria diante dela? A tensão crescia e o futuro parecia incerto, com a vida de Lucas ainda em jogo. Marta estava paralisada,
o coração batendo forte enquanto encarava a figura encapuzada à sua frente. A sala estava silenciosa, mas o som da respiração acelerada dela e de sua mãe ecoava como um alerta. A tensão pulava como um fio prestes a romper. Estou aqui para revelar o que foram escondido por muito tempo. A verdade sobre o seu pai, sobre Lucas. A voz rouca da figura parecia sair de um pesadelo. Marta mal conseguia pensar. O passado começava a se misturar com o presente. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. O que esse estranho sabia? "O que você quer dizer?" disse com a voz embargada, o medo tomando conta dela. "Quem é você? O que sabe sobre Lucas?" A figura avançou um passo e Marta sentiu um frio correr pela espinha. Ela queria gritar, mas a voz falhou. "A verdade não é o que você imagina, Marta. O veneno que corre nas veias do seu filho começa em casa." Dona Helena, que observava tudo em silêncio, engoliu em seco. Os olhos dela estavam arregalados, a boca quase aberta em choque. "Para onde essa conversa estava levando? O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, quase uma súplica. "O seu pai tinha inimigos, os mesmos que agora estão atrás de Lucas." Os músculos de Marta se contraíram. A ideia de que algo tão maligno poderia estar tão próximo era avassaladora. Aos poucos, o quebra-cabeça do passado começava a se montar, mas numa direção que ela nunca poderia imaginar. "O que ele fez? Ele estava envolvido com algo ilícito?" Marta murmurou, lutando para manter as lágrimas sob controle. A figura gesticulou, mostrando o que parecia ser um caderno desgastado. A capa estava rasgada, mas Marta pôde ver alguns nomes anotados em letras grandes e escarlates. Documentos, provas de um passado sombrio. Toda a sua família sabia de algo. Esses são os que querem silenciar a verdade. Marta deu um passo para trás, o choque tomando conta dela. A cada palavra, mais segredos apareciam, como se uma cortina estivesse sendo erguida. Às vezes, o veneno não é químico, mas emocional. A traição, a deslealdade. A voz da figura soou como um trovão. Ela sentiu um aperto no peito. E se a traição não fosse externa, mas de dentro da própria casa? De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. O som de vidro quebrando ecoou e um alvoroço começou do lado de fora. Marta e Dona Helena ficam paralisadas, seus olhos fixos. Na porta. "O que foi isso?" perguntou Marta, quase em um sussurro. "A verdade está vindo à tona", gritou a figura encapuzada, enquanto as sombras da sala dançavam em torno deles. Antes que pudessem reagir, a porta se abriu de golpe. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, as expressões sombrias e determinadas. Marta não teve tempo de pensar. O pânico tomou conta e ela puxou sua mãe, tentando encontrar uma rota de fuga. "Precisamos sair daqui!" ela gritou, puxando Dona Helena pela mão. O coração dela parecia explodir dentro do peito. Mas enquanto tentava escapar, um dos homens se virou para a figura encapuzada. "Você nos traiu!" lançou acusações num tom cheio de raiva. Marta congelou. O que isso significava? A figura, antes misteriosa, agora parecia vulnerável. O capuz caiu, revelando um rosto que Marta conhecia muito bem. Era seu irmão Carlos, que havia desaparecido há anos. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Como ele pôde se envolver em algo tão horrendo? "Você!" Marta mal conseguia falar. O choque fez seu corpo tremer. "O que está acontecendo, Carlos?" E antes que ele pudesse responder, o caos começou. Disparos ecoaram pela sala, e Marta viu os homens armados avançando. Quando tudo parecia perdido, uma verdade visceral cortou como uma faca. As lealdades estavam em jogo. O que seu irmão realmente queria? O que ele fez? A confusão tomou conta do espaço e o futuro da família parecia mais sombrio do que nunca. O que mais ela descobriria? O que aconteceria com Lucas? O barulho dos tiros ecoava em sua mente,
enquanto uma nova luta pela sobrevivência começava. Marta estava paralisada, o coração batendo forte enquanto encarava a figura encapuzada à sua frente. A sala estava silenciosa, mas o som da respiração acelerada dela e de sua mãe ecoava como um alerta. A tensão pulava como um fio prestes a romper. Estou aqui para revelar o que foram escondido por muito tempo. A verdade sobre o seu pai, sobre Lucas. A voz rouca da figura parecia sair de um pesadelo. Marta mal conseguia pensar. O passado começava a se misturar com o presente. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. O que esse estranho sabia? O que você quer dizer? Disse, com a voz embargada, o medo tomando conta dela. Quem é você? O que sabe sobre Lucas? A figura avançou um passo e Marta sentiu um frio correr pela espinha. Ela queria gritar, mas a voz falhou. A verdade não é o que você imagina, Marta. O veneno que corre nas veias do seu filho começa em casa. Dona Helena, que observava tudo em silêncio, engoliu em seco. Os olhos dela estavam arregalados, a boca quase aberta em choque. Para onde essa conversa estava levando? O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, quase uma súplica. O seu pai, ele tinha inimigos. Os mesmos que agora estão atrás de Lucas. Os músculos de Marta se contraíram. A ideia de que algo tão maligno poderia estar tão próximo era avassaladora. Aos poucos, o quebra-cabeça do passado começava a se montar, mas numa direção que ela nunca poderia imaginar. O que ele fez? Ele estava envolvido com algo ilícito? Marta murmurou, lutando para manter as lágrimas sob controle. A figura gesticulou, mostrando o que parecia ser um caderno desgastado. A capa estava rasgada, mas Marta pôde ver alguns nomes anotados em letras grandes e escarlates. Documentos, provas de um passado sombrio. Toda a sua família sabia de algo. Esses são os que querem silenciar a verdade. Marta deu um passo para trás, o choque tomando conta dela. A cada palavra, mais segredos apareciam, como se uma cortina estivesse sendo erguida. Às vezes, o veneno não é químico, mas emocional. A traição, a deslealdade. A voz da figura soou como um trovão. Ela sentiu um aperto no peito. E se a traição não fosse externa, mas de dentro da própria casa? De repente, uma explosão de luz ofuscou a sala. O som de vidro quebrando ecoou, e um alvoroço começou do lado de fora. Marta e Dona Helena ficaram paralisadas, seus olhos fixos na porta. O que foi isso? Perguntou Marta, quase em um sussurro. A verdade está vindo à tona, gritou a figura encapuzada, enquanto as sombras da sala dançavam em torno deles. Antes que pudessem reagir, a porta se abriu de golpe. Um grupo de homens armados invadiu o espaço. As expressões sombrias e determinadas. Marta não teve tempo de pensar. O pânico tomou conta, e ela puxou sua mãe, tentando encontrar uma rota de fuga. Precisamos sair daqui! Ela gritou, puxando Dona Helena pela mão. O coração dela parecia explodir dentro do peito. Mas enquanto tentava escapar, um dos homens se virou para a figura encapuzada. Você nos traiu! Lançou acusações num tom cheio de raiva. Marta congelou. O que isso significava? A figura antes misteriosa, agora parecia vulnerável. O capuz caiu, revelando um rosto que Marta conhecia muito bem. Era seu irmão, Carlos, que havia desaparecido há anos. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Como ele pôde se envolver em algo tão horrendo? Você, Marta mal conseguia falar. O choque fez seu corpo tremer. O que está acontecendo, Carlos? E antes que ele pudesse responder, um grito estrondoso ecoou pelo ar. Alguém atirou. A bala passou muito perto de Marta, fazendo-a se agachar. Não, gritou Carlos, tentando proteger a irmã. Você não sabe o que está acontecendo.
Os homens armados avançaram e o caos se instaurou. Marta sentiu que tudo estava escorregando de suas mãos. O que seu irmão realmente sabia? O que seus pais esconderam? A sala estava em ruínas e os gritos misturados ao som de tiros deixaram tudo em um estado de desespero total. Nesse momento, uma voz familiar surgiu do fundo da sala, quase perdida entre o barulho. Esperem! Era Lucas, seu filho, parado na entrada, o olhar confuso. Ele se aventurou mais perto, com uma expressão de puro terror no rosto. Marta congelou. O que ele estava fazendo ali? Como ele conseguia estar tão perto do perigo? O horror se acumulava dentro dela. Lucas, não! Gritou, mas era tarde demais. A atenção dos homens se virou para o menino. A sala, você está fazendo aqui? Marta, desesperada, não tinha palavras. E a reviravolta aconteceu. Carlos olhou para Lucas e, em um movimento rápido, atirou uma pedra em direção a um dos homens. Não deixem que ele se machuque. Ele não sabe de nada. Sua voz tinha um tom de urgência, como se esse fosse o desfecho de um grande segredo. Marta se virou para Carlos, confusa. Os laços familiares não eram mais o que pareciam. O que mais ela não sabia? O que estava em jogo? A tensão crescia, enquanto toda a verdade estava à beira de ser revelada. Marta estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto encarava a figura encapuzada à sua frente. A sala estava silenciosa, mas o som da respiração acelerada dela e de sua mãe ecoava como um alerta. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Estou aqui para revelar o que foi escondido por muito tempo. A verdade sobre o seu pai, sobre Lucas. A voz profunda e rouca do encapuzado parecia sair de um pesadelo. Marta mal conseguia processar as palavras. O passado e o presente vinham se misturando, ameaçando desmoronar tudo o que conhecia. O que esse desconhecido sabia? O que você quer dizer? Disse com a voz trêmula, o medo tomando conta dela. Quem é você? O que sabe sobre Lucas? A figura deu um passo à frente, e Marta sentiu um frio correr pela espinha. Queria gritar, mas as palavras falharam. A verdade não é o que você imagina, Marta. O veneno que corre nas veias do seu filho começa em casa. Dona Helena, observando em silêncio, engoliu em seco. O olhar apreensivo dela refletia o estado de choque de Marta. Para onde essa conversa estava levando? O que você está tentando dizer? A mãe perguntou, quase suplicante. O seu pai, ele tinha inimigos, os mesmos que agora estão atrás de Lucas. Os músculos de Marta se contraíram. A ideia de que algo tão maligno poderia estar tão próximo era assustadora. Cada palavra fazia mais sentido, mas ela não queria acreditar. O que ele fez? Ele estava envolvido em algo perigoso? Marta murmurou, lutando para evitar as lágrimas. A figura levantou uma mão e mostrou um caderno desgastado, repleto de anotações. Documentos, provas de um passado sombrio. Sua família sabia de tudo. Esses são os que querem silenciar a verdade. A mente de Marta estava rodando. Se sua família conhecia essa verdade, o que isso significava? E se a traição não fosse de fora, mas vinda de perto? Um clarão de luz cortou a sala, e o barulho de vidro quebrando ecoou. Uma correria do lado de fora fez a tensão aumentar. Ao mesmo tempo, a figura encapuzada olhou para Marta e fez um gesto. A verdade está vindo à tona. Antes que Marta pudesse perguntar, a porta foi aberta com força. Um grupo de homens armados irrompeu, com expressões sombrias. Sem pensar, Marta puxou sua mãe, tentando encontrar uma saída. Precisamos sair daqui, gritou, o coração disparado. Mas um dos homens se virou para a figura encapuzada. Você nos traiu, disparou, a raiva se refletindo no rosto dele. Marta congelou. O que isso significava? A figura, antes sinistra, agora parecia vulnerável. O capuz caiu, revelando um rosto que a deixou em choque.
Era seu irmão, Carlos, que havia desaparecido há anos. Sua mente girou. Como ele se envolveu em algo tão terrível? Carlos, Marta mal conseguia articular. O choque a deixou paralisada. O que estava acontecendo? Você não sabe o que está em jogo, gritou Carlos, num desespero que Marta nunca havia visto antes. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um estalo e a sala ficou em caos. Um tiro ecoou. Marta viu Lucas na porta, seus olhos grandes de medo. Lucas, não! Gritou, mas era tarde demais. Ele estava cercado. Um barulho ensurdecedor. Carlos tentou proteger o menino, mas foi atingido. Um grito seco, e a sala, que estava em movimento, ficou em um silêncio mortal. O mundo de Marta desabou. O rosto de Carlos estava pálido. Ela queria correr, queria proteger seu filho, mas a dor no olhar de Carlos era inegável. O que tinha acontecido? O que mais escondiam, além daquelas revelações? A verdade que todos temiam agora estava prestes a ser exposta. Com lágrimas escorrendo, Marta se viu diante do que parecia ser uma traição. A ligação entre eles nunca foi o que parecia. O que ela realmente sabia sobre sua família? O futuro de Lucas estava em jogo, e ela precisava decidir rápido entre correr ou enfrentar o abismo. Marta estava paralisada, o coração batendo forte enquanto encarava a figura encapuzada à sua frente. A sala estava silenciosa, mas o som da respiração acelerada dela e de sua mãe ecoava como um alerta. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Estou aqui para revelar o que foi escondido por muito tempo. A verdade sobre o seu pai, sobre Lucas. A voz profunda e rouca do encapuzado parecia sair de um pesadelo. Marta mal conseguia processar as palavras. O passado e o presente vinham se misturando, ameaçando desmoronar tudo o que ela conhecia. O que esse desconhecido sabia? O que você quer dizer? Disse com a voz trêmula, o medo tomando conta dela. Quem é você? O que sabe sobre Lucas? A figura deu um passo à frente, e Marta sentiu um frio correr pela espinha. Queria gritar, mas as palavras falharam. A verdade não é o que você imagina, Marta. O veneno que corre nas veias do seu filho começa em casa. Dona Helena, observando em silêncio, engoliu em seco. O olhar apreensivo dela refletia o estado de choque de Marta. Para onde essa conversa estava levando? O que você está tentando dizer? A mãe perguntou, quase suplicante. O seu pai, ele tinha inimigos, os mesmos que agora estão atrás de Lucas. Os músculos de Marta se contraíram. A ideia de que algo tão maligno pudesse estar tão próximo era assustadora. Cada palavra fazia mais sentido, mas ela não queria acreditar. O que ele fez? Ele estava envolvido em algo perigoso? Marta murmurou, lutando para evitar as lágrimas. A figura levantou uma mão e mostrou um caderno desgastado, repleto de anotações. Documentos, provas de um passado sombrio. Sua família sabia de tudo. Esses são os que querem silenciar a verdade. A mente de Marta estava rodando. Se sua família conhecia essa verdade, o que isso significava? E se a traição não fosse de fora, mas vinda de perto? Um clarão de luz cortou a sala, e o barulho de vidro quebrando ecoou. Uma correria do lado de fora fez a tensão aumentar. Ao mesmo tempo, a figura encapuzada olhou para Marta e fez um gesto. A verdade está vindo à tona. Antes que Marta pudesse perguntar, a porta foi aberta com força. Um grupo de homens armados irrompeu, com expressões sombrias. Sem pensar, Marta puxou sua mãe, tentando encontrar uma saída. Precisamos sair daqui, gritou, o coração disparado. Mas um dos homens se virou para a figura encapuzada. Você nos traiu!
Disparou, a raiva se refletindo no rosto dele. Marta congelou. O que isso significava? A figura antes sinistra agora parecia vulnerável. O capuz caiu, revelando um rosto que a deixou em choque. Era seu irmão, Carlos, que havia desaparecido há anos. Sua mente girou. Como ele se envolveu em algo tão terrível? Carlos! Marta mal conseguia articular. O choque deixou-o paralisada. O que estava acontecendo? Você não sabe o que está em jogo! Gritou Carlos, num desespero que Marta nunca havia visto antes. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um estalo, e a sala ficou em caos. Um tiro ecoou. Marta viu Lucas na porta, seus olhos grandes de medo. Lucas, não! Gritou, mas era tarde demais. Ele estava cercado. Um barulho ensurdecedor. Carlos tentou proteger o menino, mas foi atingido. Um grito seco, e a sala que estava em movimento ficou em um silêncio mortal. O mundo de Marta desabou. O rosto de Carlos estava pálido. Ela queria correr. Queria proteger seu filho, mas a dor no olhar de Carlos era inegável. O que tinha acontecido? O que mais escondiam, além daquelas revelações? A verdade que todos temiam agora estava prestes a ser exposta. Marta! Carlos conseguiu resmungar, seu olhar distante. Eu não sou seu irmão, sou seu pai. A revelação caiu como uma bomba. O que ele dissera? Ninguém parecia crer. A sala entendeu a gravidade da revelação. A raiva, a dor, o desespero dançavam no ar, enquanto Marta e Dona Helena trocavam olhares de incredulidade. Carlos, não era Carlos. E se o homem que conhecera toda a sua vida fosse uma construção, uma mentira elaborada? As peças do quebra-cabeça do passado explodiram, lançando desconfiança entre eles. O que você está dizendo? Marta balbuciou. E antes que ele pudesse explicar, os homens armados avançaram, cerrando o cerco. O coração de Marta estava em frangalhos. Os fios familiares desfeitos. O futuro de Lucas dependia de verdades que nunca soubera. E enquanto os ecos da guerra pela sobrevivência ecoavam ao redor deles, uma nova batalha se formava. Sobre quem eles realmente eram. O que mais estaria escondido nas sombras? Do passado, a escuridão crescia e o tempo se esgotava. Marta estava paralisada, o coração batendo forte enquanto encarava o irmão. Os ecos de suas palavras ainda reverberavam em sua mente. A confusão a envolveu como uma neblina densa. Carlos, seu irmão desaparecido, era seu pai? Como isso era possível? Tantas perguntas pululavam em sua cabeça. Mas não havia tempo para pensar. Os homens armados estavam se aproximando. A tensão no ar era palpável. O cheiro de pólvora e o som de respirações rápidas preenchiam o espaço. Precisamos sair agora! Gritou Dona Helena, puxando Marta pelo braço. Mas Marta estava fixada em Carlos. O que você quer dizer? Como você pôde me esconder isso? A voz dela tremia entre a raiva e o desespero. Carlos respirou fundo, seu olhar cheio de uma dor profunda. Eu fiz o que pude para te proteger. A sua vida estava em perigo e eu voltei para salvar você e Lucas. Mas Marta não queria acreditar. O rosto do irmão, agora revelado como um pai, era uma mistura de amor e traição. Antes que ela pudesse processar as repercussões, um grito estrondoso cortou o ar. Um dos homens armados disparou um tiro. O impacto ecoou como um trovão, fazendo com que a sala parecesse reverberar. Lucas! Gritou Marta, olhando rapidamente para o filho. O medo apertou seu peito ao vê-lo paralisado na porta, com os olhos arregalados. Não! Bradou Carlos, e num movimento desesperado, se jogou em direção a Lucas. Mas a ação fez com que o homem armado o visse como uma ameaça. Outro tiro foi disparado,
e o tempo parecia parar. Um golpe certeiro. Carlos caiu no chão, sua expressão de horror misturada à confusão. Marta sentiu o mundo desabar. A dor e a perda a atingiram como uma onda. Não! Ela correu até ele, o coração em chamas. Mas era tarde demais. Naquele momento agonizante, algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto Marta se inclinava sobre Carlos, um pequeno objeto caiu de seu bolso, deslizando pelo piso em direção a um dos homens. Era um pendrive. Um dos homens, surpreendido pela interrupção, se agachou para pegar. Assim que olhou para a tela do dispositivo, foi como se uma bomba tivesse estourado ali. Havia imagens, documentos, gravações que revelavam algo muito mais sombrio. "O que é isso?" perguntou, a raiva se transformando em curiosidade. Os outros homens se aproximaram e o silêncio se instalou na sala. Marta sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? O que conteúdo tão perturbador poderia estar ali? Não era apenas um simples pendrive, era o fio do destino delas. E enquanto os homens observavam as imagens, a expressão deles se transformou de raiva para horror. Isso não estava aqui!" Um dos homens gritou, a voz carregada de pânico. A sala inteira tremeu com as consequências daquele grito. O homem que disparou os tiros havia se transformado, sua lealdade agora questionada. Marta aproveitou a confusão. Sem pensar, puxou Dona Helena e Lucas em direção à porta. "Vamos!" ela gritou, correndo para fora. Mas antes que pudessem escapar, o homem que estava segurando o pendrive virou-se, agora com uma expressão de fúria. "Vocês não irão a lugar algum. A verdade não pode sair." Marta olhou para trás uma última vez, já no corredor. O que estava acontecendo? A verdade era muito mais profunda e perigosa do que jamais imaginara. A mente dela girava enquanto corriam. O passado de sua família não era apenas um legado sombrio. Era uma armadilha mortal que agora ameaçava a vida de todos. Se aquelas imagens vazassem, não só a vida deles, mas a vida de muitos outros estaria em jogo. O que mais Carlos esconderia? E o que aquele pendrive realmente continha? Marta precisava descobrir, mas mais importante ainda, precisava proteger seu filho. O jogo que se desenrolava era mais complexo do que qualquer um imaginara, e o tempo estava se esgotando. O destino dela e de Lucas dependia disso. Marta estava paralisada, o coração batendo forte enquanto encarava o irmão. Os ecos de suas palavras ainda reverberavam em sua mente. A confusão a envolveu como uma neblina densa. Carlos, seu irmão desaparecido, era seu pai? Como isso era possível? Tantas perguntas pululavam em sua cabeça, mas não havia tempo para pensar. Os homens armados estavam se aproximando. A tensão no ar era palpável. O cheiro de pólvora e o som de respirações rápidas preenchiam o espaço. "Precisamos sair agora!" gritou Dona Helena, puxando Marta pelo braço. Mas Marta estava fixada em Carlos. "O que você quer dizer? Como você pôde me esconder isso?" A voz dela tremia entre a raiva e o desespero. Carlos respirou fundo, seu olhar cheio de uma dor profunda. "Eu fiz o que pude para te proteger. A sua vida estava em perigo, e eu voltei para salvar você e Lucas." Mas Marta não queria acreditar. O rosto do irmão, agora revelado como um pai, era uma mistura de amor e traição. Antes que ela pudesse processar as repercussões, um grito estrondoso cortou o ar. Um dos homens armados disparou um tiro. O impacto ecoou como um trovão, fazendo com que a sala parecesse reverberar. "Lucas!" gritou Marta, olhando rapidamente para o filho. O medo apertou seu peito ao vê-lo paralisado na porta, com os olhos arregalados. "Não!" bradou Carlos, e num movimento desesperado, se jogou em direção a Lucas. Mas a ação fez com que o homem armado o visse como uma ameaça. Outro tiro foi disparado, e o tempo parecia parar. Um golpe certeiro.
Carlos caiu no chão, sua expressão de horror misturada à confusão. Marta sentiu o mundo desabar. A dor e a perda a atingiram como uma onda. Não! Ela correu até ele, o coração em chamas. Mas era tarde demais. Naquele momento agonizante, algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto Marta se inclinava sobre Carlos, um pequeno objeto caiu de seu bolso, deslizando pelo piso em direção a um dos homens. Era um pendrive. Um dos homens, surpreendido pela interrupção, se agachou para pegar. Assim que olhou para a tela do dispositivo, foi como se uma bomba tivesse estourado ali. Havia imagens, documentos, gravações que revelavam algo muito mais sombrio. "O que é isso?" perguntou, a raiva se transformando em curiosidade. Os outros homens se aproximaram e o silêncio se instalou na sala. Marta sentiu um frio na espinha. O quê? Mas estava escondido? O que um conteúdo tão perturbador poderia estar ali? Não era apenas um simples pendrive. Era o fio do destino delas. E enquanto os homens observavam as imagens, a expressão deles se transformou de raiva para horror. Isso não estava aqui!" Um dos homens gritou, a voz carregada de pânico. A sala inteira tremeu com as consequências daquele grito. O homem que disparou os tiros havia se transformado, sua lealdade agora questionada. Marta aproveitou a confusão. Sem pensar, puxou Dona Helena e Lucas em direção à porta. "Vamos!" ela gritou, correndo para fora. Mas antes que pudessem escapar, o homem que estava seguro do pendrive virou-se, agora com uma expressão de fúria. "Vocês não irão a lugar algum. A verdade não pode sair." Marta olhou para trás uma última vez já no corredor. O que estava acontecendo? A verdade era demasiado profunda e perigosa. Uma batida ensurdecedora veio da porta. Foi como um aviso. Os homens estavam se mobilizando. A situação fugia do controle. Marta percebeu que a vida dela e de Lucas dependia daquela fração de segundo. E naquele momento, em meio ao caos, Marta recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto. E ao abrir, a imagem fez seu sangue gelar. Era uma foto de Lucas brincando no parque, tirada há poucos instantes. Do outro lado da mensagem, uma frase perturbadora. "Ele está comigo. A verdade do seu pai pode custar a vida do seu filho." Marta congelou. Todos os laços, todas as proteções se romperam. Ela buscou o olhar de Dona Helena e percebeu que o terror também refletia na face da mãe. A verdade era mais do que um mistério. Era uma sentença. O que mais escondiam? A pergunta ardia em sua mente. A imagem de Lucas, tão inocente, agora compunha uma nova camada de horror. Não era apenas sobre o passado, era sobre o presente e o futuro. E enquanto os homens armados se moviam, a certeza de que a vida deles nunca mais seria a mesma a dominava. O tempo estava se esgotando. O que viria a seguir? O que a verdade realmente significava? E com a vida de Lucas em jogo, Marta sabia que precisava decidir rapidamente, mas estava disposta a pagar qualquer preço. Marta estava paralisada, o coração batendo forte enquanto encarava Carlos. Os ecos de suas palavras ainda reverberavam em sua mente. A confusão a envolvia como uma neblina densa. Carlos, seu irmão desaparecido, era seu pai? Como isso era possível? Tantas perguntas pululavam em sua cabeça. Mas não havia tempo para pensar. Os homens armados estavam se aproximando. A tensão no ar era palpável. O cheiro de pólvora e o som de respirações rápidas preenchiam o espaço. "Precisamos sair agora!" gritou Dona Helena, puxando Marta pelo braço. Mas Marta estava fixada em Carlos. "O que você quer dizer? Como você pôde me esconder isso?" A voz dela tremia entre a raiva e o desespero. Carlos respirou fundo, seu olhar cheio de uma dor profunda. "Eu fiz o que pude para te proteger. A sua vida estava em perigo e eu voltei para salvar você e Lucas." Mas Marta não queria acreditar. O rosto do irmão, agora revelado como um pai, era uma mistura de amor
e traição. Antes que pudesse processar essa bomba, um grito estrondoso cortou o ar. Um dos homens armados disparou. O impacto ecoou como um trovão, fazendo a sala parecer tremer. "Lucas!" gritou Marta, olhando rapidamente para o filho. O medo apertou seu peito ao vê-lo paralisado na porta, com os olhos arregalados. "Não!" bradou Carlos, e num movimento desesperado, se jogou em direção a Lucas. Mas a ação fez com que o homem armado o visse como uma ameaça. Outro tiro foi disparado. O golpe certeiro. Carlos caiu no chão, sua expressão de horror misturada à confusão. Marta sentiu o mundo desabar. A dor e a perda a atingiram como uma onda gigante. "Não!" Ela correu até ele, o coração em chamas. Mas era tarde demais. E naquele momento agonizante, algo totalmente inesperado aconteceu. Enquanto Marta se inclinava sobre Carlos, um pequeno objeto caiu de seu bolso, deslizando pelo piso em direção a um dos homens. Era um pendrive. Surpreso, o homem se agachou para pegar. Assim que olhou para a tela do dispositivo, a sala ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Havia imagens, documentos, gravações que revelavam algo mais sombrio do que um pesadelo. "O que é isso?" perguntou o homem, a expressão mudando de raiva para incredulidade. Os outros se aproximaram e a tensão encheu o ar. Marta sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido ali? O pendrive não era apenas um dispositivo, mas o nadir da verdade. E enquanto os homens assistiam às imagens, suas expressões mudavam de horrorizadas a alarmadas. Isso não estava aqui", um deles gritou, a voz carregada de pânico. A sala inteira estremeceu com as consequências daquele grito. O homem que disparou os tiros, uma vez seguro de sua lealdade, agora se manifestava confundido. Marta teve seu momento. Sem pensar, puxou Dona Helena e Lucas em direção à porta. "Vamos!" gritou, correndo e arrastando sua mãe e filho. Mas antes que pudesse escapar, o homem com o pendrive se virou. Agora sua expressão era totalmente de fúria. "Vocês não vão a lugar algum. A verdade não pode sair." Marta olhou para trás uma última vez, já no corredor. O que estava acontecendo? A verdade era mais profunda e mais perigosa. De repente, seu celular vibrou freneticamente no bolso. Sem saber o que esperar, Marta puxou e viu uma mensagem piscando na tela. Era uma foto de Lucas brincando no parque, tirada há poucos minutos. Seu coração disparou. Como alguém tinha feito isso? O dedo tremeu ao tocar a tela e a mensagem abriu. "Ele está comigo. Se você não contar a verdade sobre seu pai, vai perder seu filho." O mundo desabou. Todas as proteções, todas as promessas se romperam. A expressão de Lucas transformou-se de espanto para desespero. O olhar de Dona Helena se tornou frio. Marta percebeu que aquele homem não era quem pensava. Tudo estava ligado. Cada segredo, cada traição. E a verdade que sempre esconderam estava prestes a ser exposta. "O que mais você sabe, Carlos? Você me enganou até agora." As palavras saíram como um grito de desespero. Ele tentou responder, mas foi interrompido por um novo barulho. A porta principal foi aberta com força, e mais homens entraram, armados e furiosos. A confusão se transformou num caos incontrolável. Marta não sabia para onde ir. O passado a cercava e o futuro de Lucas estava em jogo. O tempo estava se esgotando. Um grito rasgou o ar. "Vocês não podem escapar." E naquele momento, a verdade era uma armadilha mortal. O que mais estava em jogo? Ao girar para fugir, a palavra pai ecoou em sua mente. A mudança era devastadora. E o que viria a seguir? A sombra da dúvida ficou sobre eles. O destino de todos estava prestes a ser decidido de forma inesperada.
A chuva caía forte, criando um pano de fundo melancólico para o desfecho esperado. Lucas olhava pela janela, vendo gotas deslizando como lágrimas descendo a folha de uma planta. O peso em seu peito não diminuía. Desde que tudo começou, ele se sentia como um barco à deriva, perdido em um mar de conflitos e emoções. Ana entrou no quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela também sentia a dor da perda, o gosto amargo da despedida. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse ela, a voz tremendo. Lucas virou-se. Seus olhos encontraram os dela, e um nó se formou na garganta dele. A tensão pairava no ar, um silêncio que parecia gritar. Eu sei, eu só não sei como lidar com isso. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro desesperado. Lembranças do que viveram juntos, risadas, aventuras, promessas, inundavam sua mente. Eu ainda amo você, Ana. Mas e agora? A expressão de Ana se suavizou momentaneamente, mas logo voltou a ser uma máscara de dor. É complicado, Lucas. O que aconteceu nos mudou para sempre. Ela se aproximou, mas hesitou. O espaço entre eles parecia um abismo. A tempestade lá fora intensificava. O som dos trovões ecoava como um prenúncio de mudanças. O passado pesava não só sobre os dois, mas sobre todos ao redor. Seus amigos, suas famílias, ninguém sairia ileso das consequências. E quando a vida parecia estar desmoronando, só restava a esperança. Você ainda acredita que podemos nos reconstruir? Ana perguntou, quebrando o silêncio pesado. Lucas jarrou a cabeça. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Eu quero acreditar, mas tudo parece tão difícil. Nesse momento, uma chamada interrompeu seus pensamentos. Era Raquel, a amiga de ambos, ligando com urgência. Lucas, Ana, vocês precisam vir ao parque. É importante. O olhar de Lucas se encontrou com o de Ana. Que mistério seria este? O coração acelerou na expectativa. Uma nova dinâmica começava a se formar. Ao chegarem ao parque, um grupo de amigos os aguardava com expressões mistas de alegria e apreensão. O ar estava pesado com a mistura de emoções e incertezas. Raquel, com um sorriso nervoso, anunciou: Temos algo que pode mudar tudo. Um plano que... Bem, vocês precisam ouvir isso. A voz de Raquel se destacou em meio ao murmúrio da multidão. Todos estavam ali em busca de respostas e talvez um pouco de esperança. Lucas sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma centelha de expectativa o envolveu. Enquanto a conversa seguia, uma sensação de união crescia entre os amigos. Um momento de alívio e conforto. Mas o peso do que havia acontecido ainda permanecia em suas almas. A vida seguiria em frente. Mas de que maneira? Com que cicatrizes? A incerteza pairava no ar. Ao final da conversa, a perspectiva de um novo começo parecia possível. Mas era só o começo. O que haveria pela frente? O futuro era um mistério, repleto de desafios a enfrentar, mas com um laço mais forte que antes. Cada um tinha seu papel a desempenhar nesse novo capítulo. E assim, Lucas se despediu com um sorriso triste, mas esperançoso. Aquela era a hora de agir. Este era o ponto de virada. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.